Bom dia a todos, bem-vindos a mais um webinar. Deixa eu só testar o áudio aqui. Alguém da audiência, por favor, pode confirmar que o áudio está ok? Já confirmaram aqui dando um bom dia, Alan. Excelente, Polly, muito obrigado. Pessoal, aqui quem fala é Alan Aquino, sou gerente de engenharia aqui na Fortinet. Hoje a gente tem um tema bem bacana aí com duas figuras ilustres também do time de engenharia, Matheus Queiroz e Ramiro Costa. Então, a gente vai aguardar mais alguns minutinhos, ainda tem muita gente entrando e a gente já dá início, tá bom? Perfeito. Bom, a gente já tem uma audiência bacana aqui, já dá para a gente começar. Só alguns avisos, como de praxe, tá? Dúvidas ao longo da sessão podem, por favor, enviar aqui, a gente vai endereçar. Vou estar aqui moderando junto com os meninos. E, como de praxe, esse webinar, assim como os demais, ele fica disponível no nosso canal no YouTube, Fortinet Brasil. E, e vocês podem, eventualmente, se alguém quiser assistir novamente, vai estar disponível lá, tá bom? Deixa eu ver aqui se os nossos apresentadores já estão por aí. Matheus? Fala, Alan, tudo bem? Fala, pessoal. Bom dia a todos aí. Consegue me ouvir? Consigo? Consigo sim. Excelente, pessoal. O tema de hoje é bem bacana, né? É um desafio aí, a gente vem falando bastante e acho que vai render bastante conversa, bastante engajamento aí. Então, meninos, muito obrigado aí pelo excelente material que vocês criaram e pela disponibilidade de apresentar aqui para todo mundo, tá bom? A audiência é de vocês, vou estar por aqui. Beleza. Perfeito. Beleza, então, Mateuzinho, vamos lá? Tudo certo. Bom, Vou então tá, iniciar. joia. Bom, pessoal, então, uma satisfação enorme estar junto com vocês aí. Meu nome é Ramiro, conforme o Alan apresentou, estou junto aqui com o Mateuzinho, para a gente falar um pouco hoje de segurança de aplicações em ambientes híbridos e multi-cloud, né? Então, a gente verifica que nos dias atuais, a segurança, proporcionar segurança nesse tipo de ambiente é um grande desafio, tá? E aí, por que é um grande desafio? Justamente pela agenda que nós estamos vendo aí no início, tá? Hoje, para que a gente consiga proporcionar, né, proteção aos ambientes, diversos fatores estão interligados, tá? Então, primeiro, a gente tem que ter uma análise do código para entender se esse código ele tem algum tipo de vulnerabilidade que pode estar trazendo um risco para o nosso ambiente, tá? E aí,
Feita a análise do código, a gente tem que entender aonde que está o código, que ambiente que ele está hospedado, né? A gente está falando de ambientes híbridos e multi-cloud. Então, dependendo do ambiente, eu posso ter um determinado tipo de vulnerabilidade e, consequentemente, receber um tipo de ataque diferente. E, junto com isso tudo, eu preciso entender ou saber qual o tipo, qual o tráfego de rede que está passando no ambiente para que eu possa proporcionar a aplicação mais adequada para garantir a proteção das aplicações. Bom, perfeito. Então, com base nisso, a gente vai falar agora de 3 soluções da Fortinet, só para iniciar, né? Então, a primeira, o Matheusinho vai explanar para a gente, é o Lacework FortiSynapse, uma solução da Fortinet que está fazendo um grande sucesso, né? Após isso, iremos falar do nosso FortiWare, que é o nosso WAP, e finalmente vamos encerrar com o FortiGate, tá bom? Perfeito, Ramirão. Bom, pessoal, bom dia a todos, né? Me chamo Matheus, trabalho com o Ramiro aí no time de High Enterprise e hoje a gente trouxe um assunto bem bacana que é a segurança de aplicações em ambientes híbridos e multi-cloud, né? E aí hoje nós vivemos um momento onde a tecnologia ela avança muito rápido, né? Então as organizações elas acabam enfrentando algumas escolhas, né? Ou eu mantenho minhas operações dentro do on-premises com um controle total daquilo, né, com uma previsibilidade de custo, porém com uma escalabilidade e uma flexibilidade muito menor, ou eu migro isso para a nuvem, aproveito a escalabilidade, aproveito a flexibilidade que a nuvem oferece, só que eu não tenho previsibilidade de custos, né? Então, quais desafios realmente diferenciam essas abordagens, né? Primeiro de tudo, eu gostaria de falar referente a custo, né? Eu acredito que custo sempre vai estar na ponta da caneta, então no on-premise sempre há um investimento inicial alto em infraestrutura, licenciamento, hardware, o que pode ser previsível, né? Mas muitas vezes leva a um desperdício. Então, eu imaginei um custo para o ano que vem, um dimensionamento específico para o ano que vem, mas eu acabei não utilizando. Então, isso leva a um desperdício desse recurso, né? Ele acaba se tornando subutilizado. E aí, já na nuvem, você adota modelos de pagamentos mais flexíveis, né? Então, isso pode te gerar uma facilidade, uma escalabilidade, uma flexibilidade melhor, mas te gera um custo imprevisível. Então, sem um monitoramento adequado, a todo momento um dev pode subir um serviço, alguém de infraestrutura pode subir uma máquina nova, subir um serverless, então você acaba não tendo muito controle. E é aí que foram criados os times de FinOps. Para a galera que é nova na área, o FinOps, chamado Financial Operations, basicamente alguns anos com o advento da cloud, né, alguns anos atrás com o advento da cloud, várias empresas migrando forte para a cloud, teve uma hora que basicamente chegou a conta, né, tipo, putz, aí as empresas começaram a pensar, faz sentido eu ter todos os meus workloads migrados para a cloud? Algumas empresas sim, outras entenderam que não, faz sentido eu ter um ambiente híbrido. Então, ainda faz sentido eu ter meu ambiente on-premises, com o meu legado, com um ambiente de desenvolvimento e, sei lá, a produção eu mantenho na cloud rodando no ambiente de Kubernetes, por exemplo, né? Então, os times de FinOps, um abraço, inclusive, para a galera que esteja assistindo a gente aí de FinOps, é responsável por cuidar desse custo e ter uma previsibilidade, né? Então, gerenciar esse custo na cloud. E aí tem outros desafios também, as mudanças são muito mais lentas no ambiente on-premises, mais estáticas. Já em cloud você tem uma mudança muito mais rápida, muito mais dinâmica, segurança compartilhada no ambiente de cloud, então entre os times de cloud, SEC, DevSecOps, time de redes também. E já no ambiente on-premises você tem um acesso mais restrito, então você pode conectar através de uma VPN, por exemplo, nesse ambiente, ter acesso. Já em cloud não, é um acesso mais descentralizado. Então, on-premises versus cloud tem alguns desafios, né? Tanto do lado de on-premises quanto do lado de cloud, né? E aí, seguindo em diante aqui, a adoção da nuvem ela traz inúmeros benefícios para as empresas, né? Então, como os benefícios que eu citei, mas também alguns outros desafios, como excesso de alerta, fadiga de alertas e configurações incorretas, o que nós chamamos ali também de misconfiguration. Então, no primeiro caso, as equipes acabam enfrentando uma avalanche
de notificações de segurança nesses ambientes. Às vezes o time é enxuto, então não tem um time grande para tratar isso, não tem uma ferramenta automatizada para tratar esses alertas e às vezes pode gerar um falso positivo, né? E esse falso positivo pode mais à frente se tornar um risco, uma ameaça crítica para o ambiente, já, né? No segundo caso, nós temos misconfiguration ou configurações incorretas que se tornam um dos vetores de ataques principais, expandindo a superfície de ataque. Então, um exemplo lá, eu configurei uma bucket S3 no meu ambiente e essa bucket eu acabei selecionando a flag de deixá-la pública com informações confidenciais. Às vezes um deslize, não é na maldade, né? Às vezes uma falta de expertise no ambiente você acaba selecionando isso, trazendo risco para a estrutura, né? Então, misconfiguration continua sendo uma das causas principais de violações no ambiente de cloud, tá? Então, esses desafios acabam comprometendo um pouco a segurança e a eficiência de cloud, né? Então, exigindo que cada vez mais tenham soluções automatizadas, times com expertise em tratar esses alertas, para conseguir proteger esses ambientes de nuvem, tá? E aí nós temos umas notícias aqui relacionadas à exposição de dados, né? Nesses dois casos aqui, houve vazamento de dados numa bucket S3, no primeiro caso relacionado a visitantes de um hotel, por exemplo, então teve um vazamento. No segundo caso, informações confidenciais de pessoas que faziam parte, eram membros de um clube, né? Então, as consequências de você selecionar uma flag errada pode virar uma bola de neve mais à frente, né? Então, tem que ter um cuidado aí. Embora a nuvem ela ofereça uma flexibilidade e uma inovação, até mesmo um simples deploy que você possa fazer na nuvem se torna extremamente complexo, né? Então, hoje, falando da AWS, ela tem mais de 200 serviços em cloud, centenas de ações disponíveis, um ambiente totalmente descentralizado, né? Então, isso acaba se tornando muito fácil, né? Você pode subir um serviço, você pode derrubar um serviço, só que essa facilidade também traz riscos, né? Então, vamos supor, vamos pensar num caso que você tem um dev que ele não tem muita experiência e ele está desenvolvendo ali no ambiente de produção, né? Então, ele faz alguma coisa errada, afeta todo esse ambiente, você não tem um controle de IAM muito bem claro, né? Então, você tem permissionamento excessivo para esses usuários, então, até um simples deploy na nuvem pode se tornar um pesadelo, pode se tornar complexo, você não ter essa visibilidade, né? Então, aí, de novo, que eu enfatizo e destaco a importância de ferramentas automatizadas para gerar esses insights, esse baseline, ter times de segurança tratando isso, né? Gerenciando essas ferramentas, né? Para facilitar a vida no dia a dia, né? E aí que entra o primeiro pilar do FortiKnap, né, ou FortiKnap Laser, que é o CSPM, ou Cloud Security Posture Management, né? Então, o CSPM ele funciona como uma solução para identificar e corrigir problemas de configurações antes que ele se torne um incidente. Então, imagina lá que você está configurando um ambiente, você publicou uma bucket de forma pública com informações confidenciais, ou então você configurou uma instância EC2 com security group lá, para a internet. Qualquer um consiga dar um SSH, consiga abrir uma comunicação pela internet nela, né? A ideia do CSPM é gerar esses insights para que você corrija esses erros de misconfiguration, né? Então ele detectaria essa exposição em tempo real, geraria um baseline para você, geraria um alerta para o time de segurança para que isso fosse tratado, né? E não só isso, né? O CSPM ele não só gera esses insights, mas eu costumo dizer que o CSPM ele é um consultor de segurança 24/7, né? Ele está sempre olhando o seu ambiente, né? Então ele te ajuda com essa parte de postura em cloud, te ajuda também com a parte de compliance. Então, se você tem um requisito lá de LGPD, PCI, GDPR, ele vai verificar suas configurações, ver se elas seguem as melhores práticas desses frameworks e vai te gerar um insight para você corrigir aquilo, para você não ser penalizado, por exemplo, numa auditoria, tá? Então, a ideia do CSPM é essa, tá? Para ter Legal. Ô, Matheus, visibilidade. Oi, fala aí, Ramirão. não, muito, muito boa a explicação. Eu queria
saber se você consegue demonstrar para a gente aí de uma forma simples como a gente Ah, consegue ter essa visibilidade, né, das instâncias e uhum. dos riscos. A melhor coisa é ver na prática, né, funcionando. Eu vou trazer aqui a console do Lacework para todos verem. Abrir aqui a parte de dashboard. Essa daqui é a tela inicial do Lacework, né? A gente vê informações relacionadas à identidade, a compliance, o que está em compliance dentro do ambiente, o que tem de vulnerabilidade em host. E aí, a parte de postura, a gente consegue ver um insight bem bacana aqui, ó. Em Attack Path, por exemplo, Top Work Items, a gente consegue ver, por exemplo, uma chave exposta aqui, né? Uma instância. Vamos dar uma olhada, está carregando. E aí, olha que interessante, né? Vou dar até um zoom aqui. Não, acho que é melhor não. Ele mostra, por exemplo, o Internet Gateway configurado na AWS, inclusive o ID desse Internet Gateway, mostra o Security Group, e aí nesse Security Group tem ações a serem tomadas. Se a gente descer um pouco aqui mais abaixo, a gente vê que, por exemplo, o Security Group está exposto na porta 22 para a internet, então qualquer origem da internet consegue dar um SSH, por exemplo, nessa instância, e também pela porta 80, explorar a porta 8080. E aí a gente tem uma instância aqui, por exemplo, com uma role com privilégio de full admin, né? Então ela tem um privilégio muito elevado. E aí isso pode trazer, como eu disse, ele gera esse insight e te mostra, né, o risco. Então essa instância com essa role, ela tem permissão full admin no ambiente, tem permissão de escrita em AM, tem permissão de acesso a storage, permissão de acesso à escrita dentro de um storage. Então, a ideia do CSPM é gerar esses insights, esses alertas para que sejam corrigidos antes que se tornem uma criticidade no seu ambiente. Tá? Então, a gente consegue ver todo esse baseline que ele gera. Tá? Vou voltar aqui para a apresentação. Excelente pergunta, Ramiro. Acho que a melhor forma é demonstrar na prática. Né? Eu, pelo menos, gosto bastante. O primeiro pilar que a gente vê aqui, por exemplo, o CSPM, já falamos, né, sobre o CSPM. A gente vai abordar uns 4, 5 pilares relacionados ao FortiKnap. E aí, seguindo em frente, a gente tem aqui um exemplo, né, credenciais como um entry point na sua rede. Né? Então, permissionamento excessivo, às vezes você tem um ambiente lá, dando um exemplo aqui, que veio na minha cabeça, né? O Ramiro. O Ramiro é um desenvolvedor e a gente vai olhar lá as permissões dele. Ele tem uma permissão, por exemplo, no ambiente de networking cloud, né? Para mexer com VPCs, configurar VPCs, configurar roteamento, alterar alguma config dentro de um transit gateway, por exemplo. E o Ramiro só trabalha na parte de desenvolvimento. Então, faz sentido ele ter essa permissão excessiva de administrador no âmbito de network, ali em cloud? Não, acredito que não. O mesmo se Eu dá não para um. preciso? Eu Não, não não preciso? precisa. Não precisa. Se você é um dev, você tem que estar no ambiente de desenvolvimento. Deve ter permissões Entendi. para o ambiente de desenvolvimento. Né? Então, a gente tem que balizar isso. Então, o mesmo se aplica para um analista de infra de cloud, para uma galera de cloud que tem permissionamento no ambiente de desenvolvimento. Isso faz sentido? Talvez sim, mas na maioria dos casos não, né? Então é um ponto crítico, né? Permissionamento em nuvem, e a gente vê é até impressionante a quantidade de empresas que sofrem com vazamento de dados ou comprometimento de segurança como um todo por conta de permissionamento. Né? Então, alguma credencial exposta com permissionamento elevado dentro do ambiente consegue expandir ali a superfície de ataque. Né? Então, seguindo em frente aqui. Outro ponto interessante que a gente tem para falar também é com o uso com crescente práticas modernas de desenvolvimento hoje, como o gerenciamento de configurações através dos arquivos ENV, por exemplo. Ele traz um risco, né? Ele traz uma praticidade de você armazenar variáveis do ambiente dentro desses arquivos ENV, né? Mas caso esses arquivos forem expostos numa bucket S3 pública, pode se tornar uma porta de entrada. E aí, o que são esses arquivos ENV, para a galera que não está acostumada? Basicamente, você armazena variáveis de um ambiente dentro desses arquivos, de uma aplicação ou algo do tipo. Então, por exemplo, informações como banco de dados, você pode ter dentro desses arquivos ENV informações de
token de autenticação, informações de chamada de API. A galera, às vezes não, na maioria dos casos utilizam esses arquivos para trazer essas variáveis de ambiente, né? E caso for exposto, acaba se tornando outra porta aberta para invasores, né? Então, seguindo frente aqui, o mais importante, na parte de permissionamento, não. Vamos pensar que a gente está num ambiente de cloud e aí você tem milhares de identidades, né? Sejam identidades de humanos, né? Usuários de serviço, administradores, desenvolvedores, alguma máquina com uma função, sei lá, de lambda ou instância EC2 que tem um permissionamento excessivo. Agora vamos pensar na dificuldade de você rastrear centenas, dezenas de identidades e criar um baseline daquilo, né? Entender que todos os usuários estão com permissionamento de acordo, não tem um permissionamento que não está sendo utilizado ou um permissionamento excessivo. Então, fazer isso de forma manual pode ser uma dor de cabeça. E aí que entra o segundo pilar, que é o CIEM. Não é correlação de logs, tá, pessoal? Para a galera de segurança que está acostumada aí. O CIEM ele gerencia essa parte de permissionamento, né, através do Laser, então ele te traz insights, ele identifica um padrão. Então, como eu disse, né, o Ramiro ele é um desenvolvedor, mas ele nunca precisou ali é, mexer no ambiente de infra, mexer no ambiente de EC2, no ambiente de roteamento, de VPCs ali. Né? Então, ele vai destacar esse padrão e vai falar assim, ó, é, baseado nesse insight, ele gera isso e fala assim, ó, então é legal restringir o permissionamento desse usuário, por exemplo, né? Então, ele vai te, integrado com, por exemplo, o AWS IAM, ele vai te gerar esses insights, essa aplicação dessa política para que você restrinja o acesso de um usuário que tem um permissionamento excessivo dentro do seu ambiente, tá? E aí, dentro do Lacework aqui também, a gente tem a parte de... Eu vou estar sempre suitando aí, tá, pessoal? Uma hora eu estou apresentando aqui, uma hora eu trago algum insight dentro da ferramenta para a gente ver. Eu gosto bastante dessa dinâmica. E aí a gente, na parte de identidades aqui, por exemplo, a gente consegue explorar identidades com permissionamento excessivo, né? Então vamos explorar aqui. A gente tem aqui um usuário de serviço, por exemplo, um deployer, né? E aí dentro desse usuário de serviço, a gente tem também, ele traz de novo, né, a criticidade, qual que é o risco, né? O usuário, ele tem acesso FODMIN, acesso de escrita em AM, ele pode alterar alguma coisa dentro de um storage, mexer na parte de compute dentro da AWS, e aí baseado nisso, o CIEM, né, ele gera esse baseline para que você consiga corrigir isso dentro da sua infraestrutura. Tá? Então isso é bem legal, a gente consegue ver, nós temos esse ambiente de teste aqui, na qual a gente consegue ver diversas identidades com permissionamento que não deveria ter, né? Com permissionamento elevado. Tá? Seguindo um pouco à frente aqui, nós já temos dois pilares, né? CIEM e CSPM, tá? Falando ali de postura em Cloud Native, tá? Agora vamos abordar um pouco um assunto que eu acho bem bacana, que é Kubernetes, né? Kubernetes como um novo vetor de ataque, né? Então ele acaba há uns anos, né? O Kubernetes se tornou indispensável para as organizações que buscam uma agilidade, escalabilidade, flexibilidade para o ambiente de desenvolvimento. Porém, quando você traz todas essas facilidades, você traz também desafios críticos de segurança junto com isso, né? E aí, para a galera mais nova, né? O Kubernetes, ele eu vi uma analogia bem bacana, né? É como se fosse ali um aeroporto internacional, você tem terminal, você tem portão, voo, tudo bem segmentado, né? E aí um aeroporto precisa ser bem coordenado, né? Você tem um tráfego de aeronave lá, que seria os pods, os controles de segurança através das políticas de redes que você faz, ali controlando através dos namespaces, e a comunicação entre as torres de controle ali sendo os nós do cluster, né? Então, bem bacana, eu achei bem bacana essa analogia. Agora vamos pensar aqui, né? Alguns riscos que tem no ambiente de Kubernetes, né? Você tem um namespace configurado lá sem um isolamento adequado. Então esse namespace fala com outro namespace sem uma política restritiva, né? Então uma movimentação lateral pode acontecer muito simples, né? Ou um exemplo aqui, um desenvolvedor
configura um pod lá com privilégio elevado, por exemplo. Isso pode permitir que o atacante, ao comprometer esse pod com permissionamento elevado, ele ganhe um controle total sobre aquele cluster, né? Então, aí seria mais um vetor de ataque. E aí que entra o KSPM, né? Então, outros casos comuns aí de imagens de containers não verificadas obtidas de repositório público podem ter algum backdoor específico, tá? Então, a ideia do KSPM é ele trazer esses insights de misconfiguration dentro desse ambiente, né? Então, uma imagem de um container que esteja com backdoor em algum repositório público, algum namespace que não esteja configurado da forma correta, né? Então, se a gente acessar o Laceworks aqui, a gente consegue ver na parte de workloads aqui. Eu acho esse view bem interessante, por exemplo. Aqui, o workloads ele mostra aqui a quantidade de clusters que eu tenho, os namespaces, os workloads que eu estou rodando, os pods, os containers aqui, os nodes, e ele cria esse polígrafo aqui, né, com as informações de cada serviço, né, o que esse serviço, qual serviço fala com qual serviço, se um pod fala com o outro, né, então é bem interessante essas informações aqui. Tá? Aqui ele traz, por exemplo, informações de eventos, né? Então ele vai te falar de uma nova vulnerabilidade em algum container, algum pod específico, tá? E aí quando a gente traz aqui a parte de containers também, temos uma visibilidade bem legal de utilização aqui também, né? E aqui o polígrafo O, também. o bacana, Matheus, Uhum, já respondendo aqui a pergunta do William Vidal, é uhum, que a pergunta dele foi basicamente qual é o ganho de usar o CSPM para detectar essas falhas de configuração, sendo que tem outras soluções de mercado de uhum, nicho, inclusive, que fazem apenas isso, né? E eu acho que uhum. essa demonstração que você está trazendo aqui para a gente, ela ressalta essa centralização, né? Uma console única que reduz essa Perfeito. complexidade e traz essa visibilidade aí em uma solução única, né? Então acho que esses pilares que você está abordando aí dos desafios, acho que destaca, tá, William, o benefício de não usar várias ferramentas, de ter uma que consiga contemplar tudo aí É, aqui, dentro da estratégia. aqui eu estou trazendo só uma visibilidade, por exemplo, da AWS, mas a ideia é que você consiga integrar o Lacework, o FortiKnap Lacework, através de diversas clouds, né? Então você vai ter sua cloud na Azure, sua cloud na AWS, sua cloud na GCP, gerando esses insights, né? Gerando essas correções para você aplicar o seu ambiente, relatórios, você pode integrar com outras soluções também, então é bem bacana. Todas as integrações através de APIs também, bem simples de configurar e é basicamente isso que o Alan falou, né? Você tem uma visibilidade numa console única, né? Desses alertas, desses insights que podem ser gerados. E aí, seguindo em frente aqui, O Jansson, só aproveitando aqui para aham, mais uma claro, pergunta, ele perguntou aqui se é necessário habilitar o CloudTrail para ter o CSPM funcionando. perfeito, é isso aí. Precisa habilitar o CloudTrail para ter isso funcionando também, tá? É exatamente isso aí. Obrigado, Matheus. Aqui dentro do Kubernetes a gente tem, por exemplo, e aí na integração, por exemplo, com Kubernetes, para o CSPM sim, mas com Kubernetes através de daemon set, tá? E aí, aqui na parte de containers, nós conseguimos verificar as imagens que estão vulneráveis, né? Ele traz uma quantidade de vulnerabilidades aqui, então eu tenho uma imagem específica de um container que tem 15 vulnerabilidades no total, sendo uma crítica, né? Então, esse view aqui é bem legal, esses insights que o KSPM gera para você, tá? Então, traz informações sobre imagem também aqui. Então, aqui no caso seriam os containers ativos que podem estar vulneráveis e aqui as imagens que possam estar vulneráveis, né? Então, as imagens que estão rodando num pod específico, por exemplo, ou algo do tipo. Tá? E aí nós temos três pilares já do FortiKnap, tá, pessoal? Que é o KSPM, o CSPM e o CIEM.
Então, seguindo aqui em frente, a gente tem que ter um entendimento também que outros recursos precisam de proteção de forma individual, né? Então, com a crescente adoção de nuvem, né, por diversas empresas, arquiteturas multi-cloud, como a gente estava conversando, né, proteger esses workloads de forma individual, um workload que para uma aplicação específica, que tornou um desafio crucial, né? Então, eu tenho uma aplicação que está rodando um banco de dados e esse banco de dados específico está vulnerável, né? Então, uma aplicação, no caso de um container que está desatualizado, por exemplo, ou um container que tem uma vulnerabilidade no OpenSSL, né? O sistema ele vai alertar e sugerir uma substituição para uma versão mais atualizada, mais segura, antes que qualquer ataque aconteça dentro da sua infraestrutura. E também relacionado a ataques de Zero Day, né? O interessante do quarto pilar aqui, o Cloud Workload Protection, basicamente, é a gente pensar nisso como uma armadura para cada aplicação. Então, caso um workload for comprometido, isso pode ser uma porta de entrada para uma movimentação lateral dentro da sua rede. E a ideia do CWPP ele fazer uma análise comportamental disso, gerar um baseline, né, tudo isso baseado em AI e Machine Learning, para identificar essas atividades anômalas que estão acontecendo ali nos seus workloads, por exemplo, né, e gerar e corrigir isso de forma automática em muitos casos, né, habilitar um bloqueio automático. Bom, vamos pensar que um serviço na nuvem lá que começa a transferir grandes volumes de dados para um servidor externo, um workload específico. Isso é um baseline normal para a aplicação? Pode ser que não. Então, baseado nisso, no crescimento, né, do seu ambiente, no behavior mesmo, propriamente dito, ele vai reconhecer esse comportamento basicamente fora do padrão para aquele workload e vai bloquear essa comunicação e notificar, gerar um alerta, gerar uma notificação para a equipe. Tá? E aí, a gente tem esses 4 pilares aqui, que é o Cloud Workload Protection. A gente tem a parte de aplicação também. Só que eu queria trazer, às vezes pode gerar uma confusão aqui, eu queria abrir um parênteses, né? O KSPM, por exemplo, aqui se a gente for trazer aqui os dois, o KSPM e o CWPP trabalham juntos, tá, pessoal? Então, o KSPM está muito mais relacionado à parte de configurações, né, gerar insights de boas práticas de configurações, e o CWPP relacionado à proteção de workload propriamente dito, né? Então, um banco de dados, uma instância C2, algo em serverless, um pod, um container. Então, a ideia é que eles trabalhem juntos, tá? Só para a gente ter isso separado, o KSPM relacionado a configurações e o CWPP a proteção de workload mesmo, né, baseado em várias técnicas de AI e Machine Learning, analisando aquele padrão, gerando um bloqueio, se aquilo fugir de um padrão específico, tá? Então a gente tem que ter isso aí em mente, tá? Matheus, Sim, acho que o teu áudio ele ficou um pouco metalizado. De repente é. alguma coisa correndo. Em qual momento, Alan? Tá melhor Agora, agora? acho que... Vou falar mais um pouco aí, só para testar aqui. Opa, teste. É, É, dá para seguir. É porque tá tá um melhor? pouco metalizado. Tá um pouco, pode ser a conexão, né, com a internet ou algo do tipo. Me avisa aí, Alan, se não ficar legal, tá? Tá Então, bom, tranquilo, dá para aí seguir. eu, sei lá, tento entrar aqui de novo no GoToWebinar pra gente verificar se tá tudo ok. Então, seguindo aqui, outro pilar super importante é secrets expostos em software. Na segurança de código, por exemplo, ele é um dos pilares mais importantes no desenvolvimento, no ciclo de desenvolvimento moderno que a gente conhece hoje. Então, cada vez mais as aplicações estão se tornando mais complexas, mais descentralizadas. Então, eu tenho aplicações que estão no ambiente de cloud, eu tenho aplicações que estão no ambiente de on-premises, mas a questão é como eu consigo garantir que escrevemos algo que está realmente seguro de ponta a ponta, né? Então, que eu não tenho um código que esteja, por exemplo, vulnerável a uma injeção de SQL, por exemplo, ou um código que esteja com uma API exposta, com uma autenticação fraca, né? Como eu consigo ter isso de fim a fim, né? Então, análise de código, essa análise de fim a fim se tornou super importante para os dias de hoje, né? Identificar uma vulnerabilidade, uma biblioteca que esteja exposta dentro de um código fonte, tá? Então, uma biblioteca que esteja vulnerável
E aí entra a parte de Code Security, né? Então, o Code Security ele vem para isso, a gente ter, por exemplo, o SAST, análise estática de código antes de realizar o deploy, então você tem toda aquela análise em busca de, por exemplo, vulnerabilidade para injeção SQL, como eu disse, má configuração de autenticação, uma criptografia fraca, por exemplo, um token exposto, a ideia do Code Security dentro do Lacework com a parte de SAST relacionada a essa análise contínua desse código, né? A parte de infraestrutura as a code, né? Infraestrutura como código, também tem essa análise. Por exemplo, eu estou fazendo um deploy ali de algum recurso ou de uma aplicação através de IAC, e aí eu esqueço, por exemplo, de colocar um security group dentro de uma instância C2. Ou eu configuro um ALB, um Application Load Balancer, por exemplo, só com HTTP, não configuro com HTTPS, por exemplo. Né? Então, a ideia é ter essa visibilidade também de código, né? Ter essa proteção também em cima de código antes que seja realizado o deploy daquilo. Né? Então, por exemplo, SCA, né, que é o Software Composition Analysis, analisar se alguma biblioteca está exposta, se tem alguma biblioteca ali com a vulnerabilidade crítica que permite alguma execução, sei lá, de código remota, por exemplo. Né? Então, a ideia do Code Security, quando a gente olha para a plataforma, olhando aqui para a plataforma, a gente tem aqui em Code Security, por exemplo, se a gente abrir aqui Infrastructure as a Code, a gente tem, vamos abrir aqui um IAC específico aqui, por exemplo, né, a gente tem um insight relacionado a um recurso que deveria ser especificado dentro de um security group. Né, então ele traz uma severidade para você, ele fala assim, pô, você deve configurar ter um security group dentro desse, sei lá, um Terraform que você esteja fazendo um deploy, por exemplo, né? Ou aplicar um ALB com HTTPS, que ele traz uma severidade crítica. Tem uma regra de firewall na plataforma permitindo qualquer origem. Ele também traz uma vulnerabilidade crítica, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Ó. A instância C2 não deve ter um IP público, por exemplo. Né? Então, você precisa habilitar a VPC Flow Logs. Aqui ele traz também. Traz diversos insights dentro do código de IAC que está sendo feito o deploy ali na cloud. Em cima de aplicações também nós temos uma É, visibilidade. Opa, Mateuzinho, oi. desculpe interromper novamente. Eu acho que é porque está muito perto o microfone da boca. Tenta novamente aí. Opa, melhorou agora? Cara, agora tá excelente. Ah, tá, então, show de bola. Teve algum momento que não deu para escutar, Alan? Ou Não, na pareceu verdade a gente compreende. Aqui estava um pouco ah, metalizado, acho que é algum metalizado? problema no microfone. Deve Mas ser, agora então. tá Beleza. limpo. Agora Tá pode, bom, pode. então vou manter mais longe aqui. Obrigado aí. E aqui a gente tem, por exemplo, vulnerabilidades aqui em cima de uma biblioteca específica, né, de código, como a gente está vendo aqui, internal code. Tem também third party code, né, que é uma biblioteca específica. Então, se a gente abrir aqui, inclusive ele traz informações, né? Vamos de um CVE dentro de uma biblioteca, por exemplo. Aqui eu tenho um CVE 7, de score 7.5, né? E aí ele traz um insight de como eu uso uma outra biblioteca ou eu atualizo essa biblioteca dentro do meu código, tá? E aí a gente finaliza os 5 pilares aí de... Deixa eu voltar aqui a apresentar. Os 5 pilares aí do FortiKnap, né? A parte de CWPP com KSPM, de novo, pessoal, o CWPP ele vai estar sempre olhando os workloads, se aquele workload tem um behavior específico ou se ele saiu do padrão, então eu vou gerar um bloqueio para aquilo. Aquilo não é normal no meu ambiente. O KSPM está em cima de configurações do Kubernetes, então se eu estou aplicando as melhores práticas do Kubernetes de configurações práticas de segurança, parte de Code Security, envolvendo SAST, IAC, por exemplo, né? A parte de postura em cloud com CSPM, por exemplo, e CIEM, tá? Então, eu tenho uma bucket S3 exposta, eu tenho uma instância com IP público, com qualquer uma de qualquer lugar consegue dar um SSH, porque eu tenho um security group que está vulnerável, que está exposto ali para qualquer origem da internet. E a parte de permissionamento elevado, né, permissionamento excessivo com o CIEM. E para isso tudo aqui nós chegamos na parte de
trazer a ideia de que o FortiKnap, o Lacework, ele traz esses baselines, né, de forma automática. Então, se você tem AWS, se você tem Azure, se você tem uma GCP, a ideia é que ele se integre com isso. Não importa se o seu ambiente está crescendo, se o seu ambiente está diminuindo, a ideia é que ele gere esses baselines de forma automática, traga essas mitigações de risco que você tenha para o seu ambiente, gestão de ameaças, gestão de identidades também, com permissionamento excessivo. Se eu tenho algo configurado de forma errada, que eu não estou aplicando as melhores práticas de segurança, ou eu quero estar em compliance com PCI, com LGPD, com GDPR, por exemplo, né? Essa parte de segurança em cima de alguma API específico, né? Então, a ideia do Lacework é você ter isso tudo integrado numa plataforma só, né? Então, você ter como eu disse, né, um consultor de segurança que vai estar olhando 24/7, não importa se o seu ambiente está crescendo, ele vai estar se adaptando, vai estar gerando novos baselines, novos insights, e com isso você consegue ter essa gerência unificada, tá? E aí eu vou passar agora a palavra para o meu amigo Ramiro, para Opa, ele trazer um pouco de insights aí relacionados à proteção de API. Segue aí, Ramirão. A palavra é contigo. beleza, Mateuzinho. Eu vou trocar a tela aqui então, vou trocar a apresentação. Só confirma aí, por Compartilhei. favor, se tiver. Comecei aqui, só confirma se o áudio e a apresentação tá ok. Assim, tá excelente. Eu só queria reforçar que algumas dúvidas, pessoal, a gente não responde porque eles estão no decorrer da apresentação eles vão endereçar. No entanto, um trabalho que a gente sempre faz pós-webinar é também responder todas as dúvidas por e-mail, tá? Então, fica tranquilo, se a dúvida que você colocou aqui no chat não foi endereçada ao decorrer da apresentação, a gente também entra em contato aí, até para disponibilizar também a apresentação, o PPT também, tá bom? Então, Ramiro, muito obrigado, pode seguir. Vamos lá, excelente, Alan. E também, né, quiserem maiores detalhamentos a respeito aí da plataforma, do funcionamento, a gente está totalmente à disposição para poder mostrar com maiores detalhes, porque a gente tem um problema de tempo aqui. Bom, então, conforme o Mateuzinho bem disse, né, o CSPM é aquele nosso consultor de segurança, né, e a gente tem que compor com outras soluções, vamos compor com outras soluções da Fortinet, para que nós possamos garantir a efetividade da proteção, né? Então, o Mateuzinho comentou, Senap pode mostrar um código vulnerável com SQL, com vulnerável SQL injection, né? E aí, só que por algum motivo, o desenvolvimento não está corrigindo. Então, a gente entra com uma outra solução para justamente prevenir esses ataques, né? E nesse caso, a gente vai falar agora do nosso UAP, que é o FortiWeb, né? Então, o que é o UAP? É a junção do UAF, a proteção UAF, com a proteção de API. Então, numa única solução, a gente vai conseguir ter esses dois tipos de proteção. Então, agora vamos falar um pouquinho mais do FortiWeb, tá? Bom, primeiro, a gente vê que hoje os desafios são inúmeros, né, com relação aos problemas que nós enfrentamos com relação às aplicações web, mais especificamente, tá? Então, a gente vê que as ameaças hoje, elas têm crescido em número, variedade e complexidade, né? E o risco, e a reboque traz um grande risco às aplicações. A gente consegue verificar também que diariamente, né, na verdade, por hora, né, as vulnerabilidades que estão associadas, né, ou que são descritas lá no OWASP Top 10 são exploradas de forma constante. E o OWASP Top 10, então, é aquela cartilha que mostra aquela cartilha de uma comunidade, né, que mostra os riscos de segurança, os 10 principais riscos de segurança para as aplicações web. Então, o OASP, com essa cartilha, ele reza as boas práticas de desenvolvimento seguro de uma aplicação, então os desenvolvedores deveriam seguir. No entanto, também mostra para os atacantes como realizar determinados tipos de ataques, né? E tanto é que as ameaças, a gente tem um número tão alto de ameaças que a gente sobe um web server hoje, em 10 minutos, né, ele já tá sendo atacado. Né, 10 minutos já está tendo atividade nele para quem consegue ter esse tipo de visibilidade. Outro desafio que a gente tem visto aí, com relação aos bots,
né, eles têm se tornado cada vez mais difíceis de se detectar e também têm crescido em atividade. A gente tem os bots que são malignos, diríamos assim, né, e os bots que também são benignos, como, por exemplo, os bots de buscadores. Tá? Mas a gente vê aí que, dependendo da estatística que você busca, dependendo da fonte, nós temos aí que praticamente metade do tráfego hoje, ou pelo menos metade das requisições, elas são de bot. Né? Ou seja, metade do que está chegando no seu web server, na sua aplicação, não é do negócio. Né? É algo a mais ali. Né? Algo. E outro risco, né, que a gente tem, outro desafio que a gente tem verificado é que as APIs estão cada vez mais em voga. Né? As APIs hoje, elas habilitam os negócios, o business to business, um negócio falar com o outro, então a cadeia de fornecimento se fala através de API, e a gente verifica que as APIs hoje, elas compartilham ou elas trocam informações pessoais, né, ou elas trocam informações confidenciais do negócio. Então, qual que é o risco aí? Qual que é o problema? Vazamento desse tipo de informação via API, tá? E aí pode causar problemas contra algumas regulamentações ou leis, como a LGPD, conforme o Matheusinho falou, Marco Civil Regulatório, ou outras regulamentações, caso a empresa seja uma multinacional, por exemplo. Tá? Bom, então, como que nós iremos, né? Quais são os casos de uso aí do FortiWeb, no caso? Tá? Bom, primeiro, o FortiWeb, a nossa solução WAP, ela vai realizar a proteção contra os riscos verificados no OWASP Top 10. Tá? Então, se eu tiver uma aplicação que tem algum tipo de vulnerabilidade, que está exposta para a internet, o que está lá no OWASP Top 10, o FortiWeb vai ter a capacidade de prevenir esse tipo de ataque. Né? Então, o SQL Injection, Cross-Site Script, tentar carregar um arquivo malicioso via algum tipo de formulário, injetar um JavaScript no site, eu vou conseguir fazer o bloqueio com o FortiWeb. Outro caso de uso também, bloquear a atividade dos bots maliciosos, né? Porque o bot ele pode causar alguns inconvenientes, diríamos assim, né? Como por exemplo content scrapping. Então, se um bot tentar fazer um content scrapping, que é pegar o conteúdo, né, o conteúdo intelectual até do seu website, a gente vai conseguir bloquear. Denial of service, account takeover, que os bots ficam tentando constantemente logar, obter as senhas, né? E até mesmo transação fraudulenta, que dependendo, às vezes o e-commerce, o bot tenta achar uma vulnerabilidade ali para colocar uma compra com preço zero, por exemplo. Né? Então, de alguma falha no código que possibilitou a compra com preço zero, então, preço zero, aí o FortiWeb vai fazer esse bloqueio. A instalação do FortiWeb, aí a gente está falando, né, de ambientes híbridos e multi-cloud, é muito versátil. Então, a gente tem uma série de possibilidades de instalação do FortiWeb, ele tem diversos form factors, até em appliance a gente tem máquinas virtuais, pode ser instalado na nuvem pública, nuvem privada, tá? E uma forma muito interessante que a gente tem visto é a instalação como software as a service, ou seja, FortiWeb rodando na Fortinet, como serviço da Fortinet, aí a gente aponta o tráfego da aplicação para o FortiWeb, que está na Fortinet, a Fortinet faz o tratamento desse tráfego e manda, redireciona para a sua aplicação o tráfego, ou seja, só chega água limpa, diríamos assim, na sua aplicação. E todo o trabalho, né, toda a parte de gestão, de sustentação, fica lá com a Fortinet. Tá? Então, essa é uma forma muito interessante. Também habilita a facilidade de fazer manutenção, né, trocar a aplicação de local também, porque a gente redireciona isso daí via DNS. Né? E aí, com o FortiWeb, a gente também vai poder fazer a aplicação, ou melhor, a proteção, né, das seguranças da API. Então, a gente vai inspecionar os esquemas das APIs para que realmente não vaze nenhum tipo de informação, né, que a API só entregue o tipo de informação que deve ser entregue. Né? E também, caso ela sofra algum tipo de ataque, a gente vai mitigar esse ataque. E, finalmente, o último caso de uso aqui do FortiWeb é com relação ao compliance, onde a gente consegue fazer com que a empresa, o cliente, torne-se compliant, né? Ou seja, preciso, com a lei, né, no caso da LGPD, Marco Civil, ou, por exemplo,
se utilizar transação de cartão de crédito, PCI DSS, SOX, Hospital, o RIPA e por aí vai, né? Bom, e aí, como que o Forte Web, como que o Forte Web vai fazer essa proteção, né? Da onde que ele vai ter essa inteligência? Bom, basicamente é através do FortiGuard Labs, né? FortiGuard Labs, que é o laboratório da Fortinet que desenvolve esse mecanismo de proteção para o FortiWeb, né? E como que esse mecanismo é desenvolvido? Aí, baseado em inteligência artificial. Então, com inteligência artificial, ele gera, cria e aprende com base na inteligência artificial. E aí, né, não é porque inteligência artificial é o buzzword do momento, mas a Fortinet já trabalha com inteligência artificial desde 2015. O FortiGuard já desenvolve com inteligência artificial, obviamente agora com uma tecnologia diferente, né, mas a gente já vem fazendo isso daí faz tempo. E aí a gente tem a parte de Threat Analytics lá no laboratório, no qual milhões de eventos são recebidos, o laboratório faz a triagem, né, do que é malicioso, né, do que não é malicioso, e com base nessa triagem vai passar a informação para o FortiWeb, e aí a gente precisa de inteligência artificial, porque não é humanamente impossível, né, de você fazer análise de milhões de eventos. Bot Mitigation, essa parte que o laboratório nosso, ele vai desenvolver uma aprendizagem com base no comportamento em diferentes dimensões das atividades de bot, tá? Para poder municiar o FortiWeb com as informações pertinentes a se uma atividade é bot ou não, né? Com relação à API Discovery, o laboratório ele vai fazer o agrupamento de APIs para reconhecimento e análise dos esquemas das APIs para que ele consiga proporcionar inteligência para o FortiWeb para que ele possa fazer o enforcement, né? Garantir que a API só vai entregar o que ela deve ser solicitada. E, finalmente, aqui é uma tecnologia, Web Protection, seria uma tecnologia já, um mecanismo de proteção já do próprio FortiWeb, que é um diferencial nosso com relação aos outros WAFs de mercado. Tá? Por quê? Porque o FortiWeb ele se utiliza de duas camadas de proteção de tráfego. Aí eu vou explicar para vocês rapidamente aqui o nosso diferencial, né, perante a concorrência. Então, o WAF tradicional do mercado, né, ele só possui uma camada de análise. E essa uma camada de análise, ela gera muito falso positivo. Então a gente escuta, vou colocar um AF, o pessoal, tem que colocar um AF aqui na rede. Não, vai dar muita dor de cabeça, muito falso positivo. Por quê? Justamente por causa dessa abordagem tradicional. O que acontece na abordagem tradicional? Na abordagem tradicional, o AF, ele simplesmente, qualquer requisição fora da requisição normal, qualquer anomalia, ele simplesmente bloqueia a anomalia. Tá? Eu não entendo que isso é um comportamento normal, então vou lá e bloqueio. Né? E o que acaba gerando? Falso positivo. Né? Acaba gerando muito falso positivo, porque qualquer coisa fora da requisição normal, ele vai lá e bloqueia. Aí o que os administradores fazem? Começam a abrir as exceções. Né? Vamos deixar passar aqui. Só que aí, quando abre a exceção, começa a abrir muito, né? Para facilitar a vida, né? Então começa a vir, aí dá o falso negativo, que é o quê? Vai passar os ataques. Né? Então fica nessa constante, né? O administrador é um enorme esforço administrativo, porque os administradores ficam ali ajustando, tendo que ficar fazendo ajustes. E como que funciona no FortiWeb? No FortiWeb, a gente tem uma primeira camada de detecção, né, que ela vai separar o fluxo de dados entre tráfego notadamente ou conhecidamente normal, né, uma requisição normal, né, de anomalia. Beleza, então eu fiz essa separação. Aí eu vou rodar teria uma segunda rodada de análise, diríamos assim, no qual eu vou especificamente olhar só nas anomalias. E nas anomalias eu vou olhar para ver o que é uma ameaça comprovadamente versus o que não é uma ameaça. Né? E aí que entra a inteligência do FortiLab, no qual ele explica, ou melhor, no qual ele informa o FortiWeb o que é uma ameaça conhecidamente. Né? E aí o FortiWeb vai fazer o quê? Ele descarta ou bloqueia as ameaças, né, conhecidamente, e as anomalias, né, as requisições que são alguns desvios, ele junta no tráfego original novamente. E aí passa para a aplicação sem bloqueio, sem dor de cabeça com falso positivo. E aí diria
a cereja do bolo, diríamos assim, é que o FortWeb, ele aprende continuamente. Ele tem um mecanismo nele mesmo de machine learning, no qual ele aprende que essas bolinhas aqui, que são os desvios. E aí, a próxima vez que essa bolinha chegar, ele já vai tratar como um tráfego normal. Ele nem vai considerar como uma anomalia. Isso daí gera um círculo virtuoso, tá? Bom, legal. Quase terminando aqui. Com relação ao FortWeb, ainda nós temos uma inteligência no tratamento do tráfego. Ou seja, para otimização de recursos, o FortWeb ele tem essa pirâmide aqui, esse funil, pirâmide invertida, né? Com relação ao tratamento de tráfego. Ou seja, para que, né? Tá tendo uma conexão no web server. Se a conexão é oriunda de um IP malicioso, para que o FortWeb vai gastar recursos, né, processando esse tipo de informação? Então ele já vai lá e bloqueia, caso vocês queiram também, né, caso assim configurado, né? Então, se é um ataque, se é um tipo de conexão que é um denial of service, eu já bloqueio, nem vou mais perder tempo, né? Ou um protocolo que já está trabalhando fora dos seus parâmetros de RFC, eu já vou lá e bloqueio. Então, o FortWeb tem essa inteligência, né, para bloquear e não gastar recursos com que não deve ser gasto, né? A gente tem alguns cases, alguns exemplos, né, que o cliente, a gente tem um tráfego, a gente vai fazer um size e o cliente tem 100 megabits, né, 100 megabits por segundo é meu throughput. Aí a gente coloca o FortWeb, o throughput real da aplicação, o throughput cai para 40, 50 megabits. O FortWeb ele faz um filtro 50% aí, né? Então, olha lá, economizou recurso da máquina, né? A máquina deixou de processar aquele tráfego, economizou link, né? Economizou o link do provedor ou o local. Enfim, a gente tem uma economia palpável, a gente consegue verificar um ROI, né? Bom, e aí, rapidamente aqui, conforme o Mateuzinho fez também, eu vou chavear aqui para mostrar para vocês o FortWeb, tá? Vou mostrar aqui rapidamente alguns itens, né? Então, no FortWeb, a gente tem as políticas, né? E aqui a gente tem o Server Policy. Aqui uma política tem só um workload aqui atrás protegido, né? E aí, de uma forma bem tranquila aqui, né? A gente consegue ver que o que eu queria mostrar para vocês aqui, né? A gente tem um pool de servers, né? Ele faz load balance, enfim. Mas o que eu queria mostrar mais aqui é o Anomaly Detection está funcionando, ou seja, ele está aprendendo com as requisições, ele está bloqueando e aprendendo com aqueles desvios que eu comentei. E o Bot Detection também está funcionando, tá? Inclusive, eu posso parar aqui, eu posso resetar, falar, ó, começa a aprender de novo, né? Enfim, a gente consegue tratar, né? E aí, tanto é que, se eu der uma olhada muito rapidamente aqui, pessoal, na parte de ataques, só para mostrar para vocês, eu tenho um server aqui que não faz nada, na verdade, né? Mesmo assim, ele tem um monte de atividade, ele está recebendo um monte de ataques aqui e atividades de terceiros, né? Então, ó, olha, ó, não tem nada aqui, ó, olha o que ele está detectando, ó, um ataque de SQL injection, esse fui eu que fiz, né? Mas assim, a gente está conseguindo, a aplicação está vulnerável, né, por trás dele, né? Então, olha lá, ó, bloqueio contra a SQL injection, bloqueio contra a cross-site, né? Então, uma série de bloqueios. E olha aqui ó, o bot, né? É uma aplicação que não tem nada rodando, um bot vai lá e está conectando nela. Então, aqui a gente tem uma série de. A gente consegue ter a visibilidade do que está ocorrendo. Quando a gente instala o FortWeb no cliente, é muito interessante, ó, ataques genéricos, né? Tudo por aqui. Quando a gente instala, é muito legal a surpresa, né? A visibilidade que a gente consegue trazer. Bom, ainda no sentido de visibilidade, a gente tem os relatórios que são relatórios gerenciais, tá? Nós temos os relatórios gerenciais, estão bem completos, tá? A gente tem várias possibilidades de tirar o relatório, o tráfego, o tipo de ataque, né? E aí, enfim, a gente consegue ter um detalhamento ou algo mais gerencial do que está ocorrendo dentro do nosso ambiente. Aqui eu só estou mais passando por cima, né? E finalmente a parte de API Protection, né? Então a gente consegue realizar a proteção da API, né? Olha lá, a gente sobe o esquema, ele faz toda uma análise, né? Então, para que o esquema só entregue realmente o tipo de informação que ele deve entregar, né? Para que nós não tenhamos nenhum tipo de vazamento, né? E só uma última informação aqui para eu mostrar aqui, o Anomaly Detection, né? Eu consigo ver aqui ó, o Machine Learning trabalhando, eu consigo fazer alguns ajustes, fazer um ajuste fino do Machine Learning, né? A gente vê a modelagem,
né, de ameaças, e eu consigo ligar ou desligar aqui os algoritmos matemáticos para a aprendizagem do FortiWeb. Tá? Então, era mais isso aqui que eu queria mostrar para vocês nesse momento. É E uma aí, coisa que vale a pena seguindo, né? destacar, Ramiro, ainda nessa tela, dois aspectos aí do que você está mostrando que é muito interessante. Um é o conceito de virtual patch, que eventualmente, às vezes, a operação não pode parar e aquele Apache lá que está com uma vulnerabilidade, por exemplo, continua com essa vulnerabilidade. Então, o virtual patching, ele Uhum. obfusca essa vulnerabilidade para o atacante, né? Enquanto a operação segue até o momento de fato da gente conseguir corrigir aquela vulnerabilidade lá no servidor real. E o outro aspecto que você está colocando é que quando se trata de aplicações e a gente fala de DOS para aplicações, muitas vezes a gente não está falando de ataque de volumetria, né? O que acontece é, às vezes, um slow loris, né, que voa abaixo do radar, mas pode esgotar os recursos do servidor, como memória e por aí vai. Então é muito bacana essa explicação, muito didática, cara. Excelente. Legal, Alan. O Virtual Patching é uma característica muito boa mesmo, porque você não se preocupe, agora eu vou fazer a janela, correr para atualizar. Não, o FortiWeb vai segurar, o FortiWeb não vai deixar explorar a vulnerabilidade do servidor da aplicação, né? Muito bom. Legal, pessoal, então aí a gente já está quase terminando. A gente vai falar agora daquele outro pilar, né, compondo mais uma outra solução, que é a NetSec, que é do FortiGate, tá? Então, o FortiGate é nosso carro-chefe hoje, né, a solução, ele é a maior solução da Fortinet, diríamos assim, né? E qual o caso de uso aí do FortiGate nesse cenário que a gente está falando? Basicamente, né, ou inicialmente, a gente prevenir a movimentação lateral. Por que prevenir a movimentação lateral? Porque uma vez que o atacante, por algum motivo, ganha acesso a determinado workload, ele pode fazer um estrago, né? Então a gente tem que conter o atacante, deixar ele vamos dizer assim, naquela gaiola ali, ele preso, né? Caso ele ganhe acesso. Eu estava brincando ontem com o Mateuzinho, né? Que a gente comparou ali com o submarino, ou seja, a água entrou, vazou no submarino, vamos conter e deixar a enchente ali só naquele compartimento, não passar para o restante, né? Até mesmo alguns casos de que o atacante ganha acesso no cloud e ganha acesso no on-premises, né? Então aí, Mateuzinho, se quiser seguir, Perfeito, Ramirão, tá me escutando? Me escuta bem? sim, Não bem. tá metalizada a minha voz não, né? Não, tá excelente. Tá bom. Então, existem também alguns principais desafios de rede em nuvem, né? E o primeiro deles seria conectividade segura aos recursos de nuvem, né? Como que eu vou garantir que a conexão do meu ambiente on-premises ali com a cloud está 100% segura, né? Está da melhor forma, está resiliente, por exemplo, né? Ao eu acessar esses workloads que estão basicamente rodando em cloud ou vice-versa. Tem momentos que workloads que estão em cloud acessam workloads que estão no on-premises, por exemplo. Né? Outro ponto seria segmentação e inspeção de tráfego. Né? Como eu garanto que uma VPC, por exemplo, de dev não fale com uma VPC ali de prod, por exemplo. Ou eu tenho uma visibilidade, né? Como nós sabemos, às vezes falta um pouco de visibilidade, então a ideia do gate centralizado ali na nuvem, fazendo tanto inspeção leste-oeste como inspeção norte-sul, é trazer segurança, conectividade, visibilidade, gerenciamento também com multi-cloud através de APIs, né? Você ter foco em conectividade e automação. E aí a gente tem um modelo aqui de arquitetura, por exemplo, que nós chamamos de Single Hub Architecture, que basicamente é para ambientes pequenos, né, em ambientes menores, às vezes empresas menores, na qual você utiliza um hub para fazer a inspeção leste-oeste entre as VPCs, por exemplo, né? Então ele vai estar olhando ali o tráfego entre as VPCs, gerando log e tudo mais. Também tem como utilizar outras ferramentas para análise desses logs como o Analyzer, gerar um reporte específico, né? E aí você tem uma arquitetura mais simples, né? Uma conectividade aprimorada talvez com SD-WAN, com o seu ambiente on-premises, e também o tráfego norte-sul, que passa por esse firewall para o ambiente on-premises ou para acesso a um recurso externo ali na internet, ele vai ser basicamente esse hub, né? Então,
utilização de features de IPS, AV, features de camada 7 também pode ser utilizadas para ter visibilidade e maior proteção, tá? E aí, o segundo modelo, nós temos Double Hub Architecture, que é basicamente você ter um hub dedicado só para fazer a análise do tráfego leste-oeste, né? Entre, por exemplo, as VPCs ali que você tenha, e outro para fazer a análise, ficar olhando a análise e inspecionando o tráfego norte e sul, o tráfego que vai para a internet ali, por exemplo, né? Então, nesses casos aqui, a gente tem clientes maiores que utilizam dessa arquitetura. Então, é muito mais escalável, muito mais flexível também. Então, é também uma arquitetura simples. Nesse caso aqui, nós estamos utilizando um H ativo passivo, mas já teve casos de uso com clientes utilizando FGSP, que é um outro protocolo nosso que faz o session, né, o session sync ali de sessões, você trabalha ele de forma standalone. E aí você também utiliza VPN site-to-site, pode ser um hub de SD-WAN também para sua estrutura, utilizando features de segurança avançada, como IPS, AV, Application Control também, tá? Muita gente pedindo a apresentação, tá, Matheus? Uhum. Excelente aí o material. O Sérgio Miski acabou de Boa. falar que está sempre aqui conosco. Sim, Sérgio, a gente vai compartilhar, assim como a gravação também lá no YouTube, tá bom? Beleza, pode deixar, Sérgio. E aí o outro multitasking ideal, né, é quando você faz, você ter esse multitasking ideal quando você faz essa orquestração, essa basicamente você ter APIs na sua AWS, na GCP, na Azure, e que você consiga se comunicar com essas APIs utilizando o Gate, por exemplo, para você automatizar algo. Vamos pensar aqui num caso de uso, por exemplo, eu tenho uma esteira de CI/CD lá rodando um Jenkins, por exemplo, e aí a todo momento deve estar subindo máquinas ou ele destrói essas máquinas. Imagina quão moroso deve ser toda vez que ele subir uma máquina lá, ele tem que abrir um chamado para liberar uma regra para essa máquina acessar, sei lá, a internet ou acessar alguma coisa no ambiente on-premises. E aí a ideia que a gente tem de SDN Connectors, né, que é basicamente utilizar as APIs da cloud, se comunicar com as APIs da cloud. Aí, Ramirão, pode se É isso aí. Vamos mostrar então, mostrar Matheusinho, na como é que prática que funciona é isso? melhor, Vamos na lembrado. prática então, né? É, Para facilitar. Então, perfeito. a gente falando aqui do FortiGate, né? Basicamente, então, como que funciona isso aí que o Matheusinho falou, né? A gente tem o External Connectors, né? E eu já tenho um configurado aqui para o ambiente de teste da AWS, mas aí a gente cria aqui um novo. Então, olha lá, ó, todas as nuvens que o Matheusinho estava comentando, né, Matheusinho? Sim. Então, Ali Cloud, IBM, Azure, a Até própria private AWS, ali, né, o Ramirão? Por e exemplo, Kubernetes, o né? SDN também, Kubernetes, o VMware NSX, né? Então aqui eu já Uhum. tenho conectado no AWS, eu não vou abrir ele aqui para não mostrar aqui, né, Matheusinho, a chave, mas Boa. então como que funciona, né? Venho aqui Faz o em seguinte, Ramirão, Advanced, só para mostrar pro pessoal como que é a config, cria um novo tipo da GCP criar um lá novo que, aqui. que ele traz os parâmetros de configuração, por exemplo. Então aqui, ó, External Connectors, vamos dar um Create New aqui, ó, vai, no Azure, vai só para... Ó, é Aí bem tem tranquilo, né? Uhum, Directory ID, só colocar aqui os parâmetros, né, e o secret, uhum. E vai ter ser um habilitado lá campo. na plataforma, tá, pessoal? Existe um campus dentro, alguns campos na plataforma que você habilita essa, essa, é um permissionamento que você dá na máquina ali, basicamente, para ele conseguir se comunicar com as APIs de cloud, tá? Perfeito. E aí, uma vez estando setada essa configuração, né, a gente vem nos addresses. Então, ó, já tem um aqui, né, um direcionamento dinâmico, mas ó, só para ver como é que funciona. Criar um novo aqui, né? Então, sei lá, teste vai. Ah lá, o tipo dele é um tipo dinâmico. E aí a gente vai apontar para o conector. Então, se eu tiver vários conectores, conforme o Matheus mostrou agora, ele vai aparecer aqui para a gente, né? E aqui eu vou colocar qual que é o filtro, né? Então a gente tem N possibilidades de filtro, como por exemplo, instância ID, alguma chave, né? Aonde um AZ que ele está presente ou não, né? Ou aqui, ó, o mais legal, um dos mais legais é tag, né? Então Uhum. a gente coloca tags naquelas máquinas e toda vez que uma máquina tiver uma tag,
a gente vai ter a garantia de que uma regra de firewall vai estar aplicada, uma regra de segurança vai estar Aí, aplicada. Ramirão, só para trazer o caso de uso, né? É sempre legal a gente trazer com o caso de uso. É aquele exemplo que eu dei, né? O dev sobe uma instância, sei lá, ele tem uma esteira lá de CI/CD, ele sobe essa instância com uma tag, basicamente o gate, através dessa capability, ele consegue ler esses metadados, né? Por exemplo, ele consegue ter informações de availability zone, qual subnet essa máquina pertence, qual VPC essa máquina está, né? Então, tem como você criar várias tags específicas que o FortiGate você pode utilizar e aplicar elas numa política de liberação. Então, isso torna-se automático, né? Bom, Ramirão, mostrei. Perfeito. Para finalizar, então, a política, ó, essa daqui é uma regra, né, na qual a gente está utilizando como objeto da regra o conector dinâmico, né, o endereço dinâmico. Então, exatamente o exemplo que o Mateuzinho falou aí, tá bom, Clica pessoal? ali, ó, Então, Ramirão, toda vez que a rapidinho, fonte for aqui, em View Match view match Address. address, Boa, né? boa. Apareceu aqui no cantinho aqui, ó. Isso. Só 3 máquinas no momento, E né? aí, se subir Então, uma máquina nova com IP então, diferente, esse objeto é alimentado de forma dinâmica, né, Ramirinho? exatamente. Ou seja, não dá para fugir da política de segurança, né? Não tem como Perfeito. fugir. Beleza. Então acredito que a gente já está encerrando aqui, né, Matheusinho? Vamos lá, mais Já, uma e aí, aqui. só por último, pessoal, a parte de visibilidade é muito importante também quando você tem um gate ali fazendo inspeção leste-oeste ou norte-sul, para você ter visibilidade de log, né? Putz, eu tô com um workload que não tá sendo, não consigo que o meu usuário acesse aquilo, ele tá tomando um reset numa conexão, como que eu vou conseguir ver isso, né? Ver log bruto na plataforma, ver log de JSON puro, acaba não sendo muito friendly, né? Não é muito amigável. Então isso acaba dificultando no troubleshooting, por exemplo, que você tenha num ambiente ou numa liberação que você vai fazer, né? Exato, muito complicado mesmo dessa forma. E aí a gente encerra, né, Matheusinho? Aí a gente tem uma arquitetura de referência, nós nos baseamos, né, nessa apresentação, conforme a gente tem uma jornada, essa arquitetura de referência, ela utiliza uma jornada de segurança, né? Ou seja, de um modelo, diríamos assim, um pouco mais básico, né, um modelo mais fundamental com relação ao nível de maturidade, e a gente falou do FortiGate, né, e do FortiWeb, e obviamente também do FortiSynapse. E aí, na medida que o cliente, a empresa vai evoluindo nessa jornada de proteção, nessa jornada de segurança, a gente consegue contemplar outros produtos ou outras soluções para melhorar o nível de proteção, tá bom? Bom, eu acho que era isso, hein? Boa. Legal. E aí a gente vê, né, Ramirão, do começo ao maturity level, desde temos clientes que têm a instância, um gate, um Forte Analyzer ali, um manager fazendo a orquestração, às vezes com um Forte Knapp olhando, tendo essa visibilidade de CSPM, né, de CIEM, e também até a parte que ali nós chegamos no master, né, que o cliente tem Forte Deceptor, né, o Ramirinho, Sim, Recon, CIEM, tem a parte de code scanning, code security que eu estava falando, né, então é, tem, tem uma arquitetura de referência para todos os níveis de maturidade aí, né? perfeito. Excelente. Acho que na fila da didática vocês passaram bem aí. Parabéns aí, muito legal. Uma das melhores apresentações que eu vi, assim, muito didático, de fato. Obrigado a quem ficou até o final aí. Eu disponibilizei no chat aqui para todo mundo o nosso canal no YouTube, tá? Fortinet Brasil. E lá tem a gravação desse e dos demais podcasts. Então, perdão, webinar. O podcast também, a Poli toca isso muito bem. Uhum. Então, mais uma vez, Ramiro, Matheus, obrigado pelo excelente conteúdo e vamos para o próximo aí. A gente tem muita novidade aí para o último webinar do ano. Obrigado pela presença e atenção de todo mundo. Um grande abraço. Um grande abraço, Alan. Grande abraço. Obrigado. Um Tchau, abraço a tchau. todos. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Tchau, tchau.